Olá, pessoal! Como vocês estão? Olha quem tá aqui num sabadão lindo! Lá embaixo, os termômetros marcando 27 graus, um sol lindo, maravilhoso e, como sempre, eu não posso deixar de lembrar da maior filósofa que já existiu na minha vida, a Dona Ivone Ramos Hernandes, a minha mãe. Então, a minha mãe tinha uma frase, nossa, eu nunca vou esquecer dessa frase, e sempre quando chega no final de semana eu me lembro. Minha mãe dizia, não há sábado sem sol, domingo sem missa e segunda sem preguiça. A minha mãe era sensacional, maravilhosa. É muito incrível a gente ter contato com pessoas que nos trazem conhecimentos e sabedoria. Ontem à noite, na minha sala de aula, eu estava dando as boas-vindas para os alunos depois das férias e na sexta-feira à noite eu estou com o pessoal que vai se formar. Eles vão colar grau, então daqui a menos de 90 dias eles já estarão formados, já terão consolidada a sua carreira acadêmica e estarão já neste mundo de profissionais, né? E vão ser os meus colegas de profissão. E aí eu estava contando para eles, né, que existe uma filosofia japonesa, que é uma filosofia principalmente que a gente fala na disciplina de gestão das operações produtivas. Não fui eu que trabalhei essa disciplina com eles, então eu perguntei para eles, né, vocês conhecem, vocês ouviram a respeito da filosofia do Pokayoke? Aí eles, não, Pokayoke a gente não sabe o que é. Então, eu fui contar assim, resumidamente, trocando em miúdos, o que significa, porque não é o meu trabalho nesta disciplina que a gente vai falar sobre governança corporativa. E o Pokayoke significa a prova de burros, a prova de burrice, que o japonês, ele tem o preceito, faça bem feito desde a primeira vez. Então, se você faz bem feito desde a primeira vez, você não precisa trabalhar tanto. Você está em busca sempre da melhoria, sempre em busca da perfeição e você não vai precisar, tal qual o preguiçoso, fazer uma coisa 3, 4, 5, talvez 10 vezes e perder a oportunidade de continuar naquele trabalho, porque as pessoas, elas perdem a paciência e elas perdem a sua fleuma, que, aliás, de fleuma eu entendo pouco. Apesar de falar a respeito de inteligência emocional, e que é o tema deste meu livro que está saindo agora, eu já até contei para vocês, nós estamos num livro com 9 autores. Eu trouxe a professora Edna aqui no mês passado para falar a respeito do tema dela, que é comunicação efetiva, comunicação eficiente. E o meu tema é inteligência emocional. E o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que inteligência emocional não é ser uma pessoa máquina, robótica, uma pessoa que não tem expressões, que não tem emoções. A pessoa que tem emoções e que tem inteligência emocional, o que ela está buscando é um equilíbrio. E ela vai receber aquela emoção, sim, a raiva, a tristeza, a explosão de alegria, a frustração, a decepção. E aí, a inteligência emocional está nesta lacuna entre a emoção que ela recebe e a reação que ela vai apresentar. Então, o que a gente vai perceber? Nós temos esta lacuna, nós temos este ínterim, nós temos este ato e a partir daqui nós vamos decidir o que faremos. E, por conta disso, eu tenho sim muitas emoções e eu tento gerenciar ao máximo estas emoções, mas quem me conhece no dia a dia sabe que eu não sou uma moça boazinha.
Porque boazinha é aquela que é bobinha, é aquela que é tolinha, e eu não deixo as pessoas me fazerem de boba. Eu até tenho uma frase que eu até sempre conto para os meus alunos, né? Eu não ligo de fazer papel de boba. Não ligo. Não ligo mesmo. Eu só não posso ficar sabendo, porque se eu ficar sabendo, eu preciso sim reagir. E eu preciso sim, principalmente no meu papel de gestora, eu preciso agir, porque senão o que vai acontecer? Eu perco o respeito daquelas pessoas que esperam algo de mim, aquelas pessoas que sabem que podem contar comigo. Então, é aí que está este papel de líderes, que nós precisamos ser líderes de nós mesmos e nós precisamos trabalhar na liderança de grupos, de projetos, de trabalhos, de pessoas. Nós precisamos, sim, ter este direcionamento. E aí, como eu estava falando da nossa aula ontem, eu contei de novo desta filósofa, da Dona Ivone. Ai, Dona Ivone, que falta que você faz. Mas você era um personagem absolutamente fora de qualquer curva. A minha mãe mandava a gente, vai lavar o banheiro. Ok, eu ia lá e lavava o banheiro. E aí minha mãe perguntava, já está pronto? Já sim. Minha mãe pegava um balde de água e jogava na parede do banheiro. Imagina o susto e a raiva que a gente ficava. E aí, sabe qual que era a lição aqui? Se estiver bem limpo e bem lavado, quando eu jogo a água, ela vai escorrer completamente. Se ficarem gotículas, pingos de água, pode ter certeza que você não fez o teu trabalho direito. Então, além de você precisar enxugar o banheiro, agora você vai precisar lavar de novo, porque não lavou direito. Então, a minha mãe era esta criatura sensacional. E aí, o que acontece? Meu Deus, estou eu tendo os meus 5, 6, 7, 8, 9, 10, lidando com Dona Ivone e aquele personagem maravilhoso que era o Daniel. E por que eu estou falando do Daniel hoje? Porque amanhã é o Dia dos Pais. E amanhã é este dia tão poderoso e que se transformou num instrumento de marketing, como tudo na nossa vida vira instrumento de marketing, vira consumismo, vira querer empurrar alguma coisa, né? E aí, neste Dia dos Pais, que é uma coisa assim que a gente vai pensar o que nós vamos comprar, o que nós vamos vender. E aí eu penso naquele homem que era um misto de cara fechada e aquele cara que, sinceramente, demonstrava pra gente como que a gente deveria ser. Então, eu era ligeira. O que eu fazia? Eu jogava pedra e escondia a mão. E eu aprendi a ser mentirosa. Eu aprendi a fazer um monte de arte e como eu não podia fazer nada, então eu fazia escondido e depois, quando a coisa explodia, aí eu via aquele negócio, meu Deus, e agora eu vou precisar enfrentar. E, para enfrentar minha mãe, era uma maravilha. A gente tinha uma árvore na nossa casa, que era aquela árvore de flores amarelas, que é o ipê, e a minha mãe ia lá e pegava a varinha. Claro que eu sempre, na minha ligeireza, minha mãe pegava uma vara e a minha mãe falava, Silvia Helena! Quando era o Silvia Helena, já sabia que o negócio ia feder. Então eu já corria e apanhava com uma única varinha. Minha irmã era mais tonta, meu Deus do céu. Demorou muito para cair a ficha. E a minha irmã chama-se Daniele e a gente chama só de Dani. Mas quando minha mãe estava brava, minha mãe falava Daniela! Aí virava Daniela. E a minha mãe ia pegando 1, 2, 3 e a tonta não vinha.
Meu Deus, um dia minha mãe quebrou umas 5 varinhas nas pernas da minha irmã. Meu Deus, que crueldade! Crueldade não. Os pais, eles nos ensinavam a ser gente, gente de bem. E o meu pai, sabe o que meu pai fazia? Meu pai fazia eu esperar por ele dentro do banheiro, porque eu ia apanhar ou com a borrachinha do banheiro, ai meu Deus, ou com a coleira do cachorro. Então eu já sabia que eu ia apanhar. E com isso, o que o meu pai um dia me disse? Olha, se você me disser a verdade, você vai dizer a verdade para aquele que pode resolver tudo na tua vida. E se você disser a verdade, significa que eu vou poder te proteger até o fim do fim. Então, o que eu vou perceber? Quando eu conseguir cair a ficha de que eu precisava jogar limpo com o meu pai, aquilo foi uma coisa assim que foi um abre-te sésamo. Lembram-se que eu contei para vocês que o meu pai era um misto de cara feia e de cara que vai te levar debaixo do braço dele? Então, eu lembrei aqui, neste momento, eu trabalhando no banco, entrei no banco com 15 anos, e o meu pai tinha aquela alegria, aquele orgulho, aquela honra de falar que a Silvia é a moça Bradesco, que vocês nem sabem o que significa isso, mas que era a moça que era a recepcionista do banco, né? E aí o meu pai saía e chegava no banco com aquela cara feia, aquela cara fechada. E aí os meus amigos no banco diziam: ah, e o pai da Silvia, que era caminhoneiro nessa época, o pai da Silvia, ele pode trocar a chave, a roda do caminhão, ele consegue trocar com o dente. Ele não precisa de chave de rodas. E aí, com o tempo, né, que eu fui sendo quem eu sou, fui crescendo e aprendendo, e fui descobrindo o que é isso que essas duas pessoas fizeram por mim, fizeram por nós, que somos os seus filhos e que somos os frutos deste trabalho, que somos os frutos desta criação, desta formação de duas pessoas semi-analfabetas que tinham tanta sabedoria. E aí, este meu programa de hoje é o programa 96. E neste programa de hoje, eu vou falar para vocês a respeito deste meu livro, que eu acabo não falando, eu acabo esquecendo, mas hoje eu vou falar a respeito deste tema. Desperte sua força interior. E eu posso dizer para vocês que essas duas criaturas, esses dois personagens, meu Deus, como eles moldaram o meu comportamento, como eles moldaram a minha consciência, a minha persona e como eles moldaram a minha integridade e a minha identidade no mundo. Então, este meu programa 96, que é em homenagem a todos os pais do mundo, mas principalmente para este pai que abriu mão de ser um jovem moço, um jovem rapaz, tão lindo, tão inteligente, que abriu mão de ser este moço para se tornar um pai de família e fazer desta família uma família íntegra, uma família respeitável, uma família que trouxesse um valor agregado para o mundo. Então, meu pai, Daniel Hernandes, que o Daniel Hernandes, ele se foi comigo,
Eu estava com ele quando ele se desligou deste mundo material. Eu estava no quarto de hospital com ele e ele fez esta passagem e foi assim uma coisa muito dolorida, mas foi um presente para mim também, porque eu sempre tive muitas questões, eu sempre tive muitas pendências com o meu pai e eu sempre digo que no meu casamento, quando eu procurei aquele homem 18 anos mais velho que eu, que era o meu professor da faculdade, para que eu me casasse com ele, na verdade, eu estava me casando com o meu pai. Então, Daniel, você fez um excelente trabalho. Você fez com que eu me tornasse esta mulher que eu sou hoje e que a coisa que eu mais ouvia na minha casa: não dependam de homem, façam a sua vida, construam a sua carreira para que vocês não precisem vir a depender materialmente de ninguém, mormente de algum homem. Então isso para mim é uma gratidão, é um reconhecimento e por isso que eu vou falar para vocês hoje deste livro. Mas além e apesar de que amanhã é o Dia dos Pais, também hoje é um dia muitíssimo forte, porque hoje é o portal 8 do 8, né? Então, olha só, são 14 horas e 17 minutos e agora, definitivamente, que eu vou dar início ao meu programa de número 96. E neste portal 8 do 8, eu libero tudo aquilo que já cumpriu o propósito na minha vida. Eu deixo ir o medo, a culpa, a mágoa e tudo aquilo na vida que me diminui. Eu abro espaço para o novo. Eu me permito receber. Eu me permito prosperar. Eu me permito amar e ser amada. Eu me permito viver com mais paz, com mais saúde, com mais alegria e com mais propósito. A partir de hoje, eu escolho caminhar em direção à vida que eu realmente escolho viver. Eu confio, eu agradeço, eu recebo, assim é, assim se faça. Então, meus queridos, eu quero falar sobre este livro, e este livro, ele é uma criação, assim, de muitos anos, né? E a gente sabe que nós temos muitas coisas que a gente aprende na vida, e a gente às vezes pensa assim: eu não tenho nada para dizer. Eu não tenho nada para escrever. Eu não tenho nada para deixar por escrito. Já que a gente ouve dizer que a pessoa precisa: 1, plantar uma árvore. 2, ter um filho. 3, escrever um livro. Então, neste meu livro, que é uma parceria com a Lunai, que é da Samira e da Miriam, eu pedi para que o prefácio fosse escrito pelo meu querido aluno Orlando Nussi. E lá vou eu aqui usar esta minha deliberação de dizer que não existem ex-alunos ou ex-professores, né? O Orlando Nussi, meu aluno, ele foi meu aluno no ano de 2001. E ele escreveu somente 20 livros, de 2001 até 2020. E aí ele fez esse prefácio, e que foi com muito carinho, com muita atenção. Ele diz assim, em tudo o que ele disse: tenho absoluta convicção de que esta obra tocará profundamente seus leitores, ajudando-os a enxergar suas próprias forças e a despertar potencialidades muitas vezes adormecidas, já que nós somos um gigante adormecido, digo eu aqui, para endossar as
palavras do Orlando. Endossar, hein, pessoal? Não é adoçar. Assim como suas histórias ao final de cada aula nos guiavam a novos horizontes, as páginas deste livro certamente conduzirão muitos ao reencontro consigo mesmos. Então, meus queridos, o maior amor da nossa vida, o maior amigo que nós temos, a pessoa que mais deve nos apoiar nesta vida, tem que ser eu mesmo. Eu, mim, comigo. Então, esta obra é para que você mergulhe muito fundo. Olha aqui, ó. Tá vendo esta capa? Esta capa, ela nos traz a inspiração para que nós possamos, cada vez que nós estamos numa montanha mais alta, no seu cume, nós estejamos mergulhando o mais fundo possível dentro de nós mesmos e estejamos procurando aquela força que somente aquele que diz, pelos poderes de Grayskull, eu tenho a força. Então nós vamos descobrir a nossa força, que está escondida às 7 chaves e que esta trava só abre de dentro para fora. Então, eu quero convidá-los aqui para algumas coisas que eu quero trazer do livro. Aqui na apresentação, eu coloquei assim, ó. É com um caloroso acolhimento que eu lhe dou as boas-vindas a esta jornada, repleta de descobertas emocionantes e reflexões profundas. Neste livro, Desperte Sua Força Interior, você encontrará um espaço para explorar a si mesmo de maneira enriquecedora e, por que não, surpreendente. Sabe aquele frio na barriga que sentimos quando estamos prestes a iniciar algo novo? Então, é exatamente este tipo de emoção que eu espero que você saboreie a cada página. E aí, aqui nesta chamada que eu faço, eu estou buscando e estou colocando cada uma das coisas que eu quero trazer, já que este é um guia sobre liderança pessoal, sobre motivação e sobre autoconhecimento. Então, quando nós falamos a respeito de liderança pessoal, nós estamos trabalhando aqui principalmente sobre a condição de sermos líderes da nossa própria vida, para não precisarmos ir em busca de falsos gurus, e nós precisamos buscar esta liderança para podermos inspirar outras pessoas nesta jornada. E o que eu quero dizer, o destino é muito importante, mas a jornada, aquilo que nós vamos explorar, é muito mais importante e muitos de nós estamos de uma forma colapsada, de uma forma hipnotizada, nós não damos chance para entendermos o que está acontecendo no trajeto, no caminho, na trajetória. E é esta trajetória que vai enriquecer e que vai dar mais condições para que nós possamos chegar lá na frente e dizer assim: vim, vi e venci. Esta frase, claro que não é minha. Esta frase é do Alexandre o Grande. E aqui eu busco, primeiramente, o autoconhecimento. Então, não tem como eu querer conhecer o mundo, as esferas, qualquer coisa, se eu não conheço a mim mesmo, que é muito difícil e nós somos perfeitos strangers dentro de nós mesmos.
Oi, pessoal! Nós estamos de volta aqui e hoje o nosso programa é para falarmos a respeito deste livro, Desperte Sua Força Interior, da professora Silvia Helena Hernandes. Então, a professora Silvia Helena é professora universitária na área de negócios, principalmente administração. Eu sou uma pesquisadora do comportamento humano nas organizações, sou também uma estudiosa de liderança, de motivação, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal. E aí, o que eu vou dizer para vocês? Eu vou dizer que nesta obra nós falamos a respeito de autoconhecimento e o autoconhecimento é alguma coisa que já está desde o Templo de Delfos, na Grécia Antiga. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. E por isso que o principal de todos os filósofos, que era quem? Ninguém menos do que Sócrates, também dizia: conhece-te a ti mesmo, e dizia: só sei que nada sei. Porque quanto mais nós descobrimos, mais nós descobrimos que não sabemos. Então, quanto mais eu sei, mais eu entendo que não sei. E neste meu livro, eu busco algumas reflexões, principalmente, e nessas reflexões, assim, quando eu quero alguma coisa, quando eu tenho um desejo, eu preciso me perguntar assim, o que eu quero, porque precisa ser uma coisa bem objetiva, e por que eu quero isso? E em administração, o que eu quero é o meu objetivo, e para que o meu objetivo seja sustentável, eu preciso ter aqueles 3 pilares: missão, visão e valores. Então, por que eu quero? Missão. A missão é a razão de ser. É eu responder por quê. Qual é a finalidade? Por que eu quero isso? A segunda, que é a visão é como que eu vou desenvolver a imagem e a autoimagem. Então, esta imagem, como eu vejo as pessoas, o mundo, a vida, o trabalho, o dinheiro, os meus relacionamentos, como eu vejo a mim, que é a minha autoimagem, e os valores, que são os meus princípios, tudo aquilo que eu absolutamente não negocio. Então, para que os meus objetivos sejam sustentáveis, de longo prazo e que eles sejam de perpetuidade, significa que eu preciso ter este entendimento e, a partir deste entendimento, eu vou me colocar de frente para o espelho e vou entender aquelas 3 questões que são ancestrais. 1, quem eu sou. 2, de onde eu venho. 3, para onde eu vou. Perfeito? Eu já sei aqui o meu objetivo e eu já sei o porquê. E aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter muitos desafios, vamos enfrentar muitas dificuldades, teremos muitas lutas e o que vai acontecer? Nós teremos frustrações, porque nem tudo aquilo que eu almejo eu consigo. Aliás, se fosse assim, né, já teve um filme, que era o filme do Jim Carrey, O Todo-Poderoso, e que eles colocaram essa experiência. Aliás, esses filmes assim de comédia, né, Jim Carrey, não são comédia, são filmes para que nós possamos realmente termos reflexões altíssimas e muito profundas sobre a nossa própria vida. E o Todo-Poderoso, ele propõe assim: já pensou se tudo aquilo que a gente pedisse para Deus, ele fosse atender todo mundo? E coloca uma cena lá em que todo mundo queria ganhar na loteria. E aí ele falou, já que todo mundo quer ganhar, ótimo, todo mundo vai ganhar. E eles ganharam assim centavos. Então o que nós vamos perceber? Que aquilo que a gente quer nem sempre tem um significado, nem sempre tem um entendimento de valor.
E mais uma vez, valor é diferente de preço, porque valor é aquilo que está relacionado ao que eu não vou negociar. É aquilo que tem importância e significado. E o preço é aquilo que eu vou fazer as trocas, comprar, vender, adquirir. E o que vai acontecer? Eu vou passar por tudo isso, eu vou matar e vou morrer por isso, e aí quando chega lá na frente, é o que eu estava falando ontem para os meus queridos alunos. Gente, teve um dia que vocês sonharam muito em estar aqui, em atingir este patamar, que é o patamar de você conseguir se formar num curso superior, num mundo que nós vivemos de analfabetos funcionais. Tem gente que sabe malemar desenhar o nome. As pessoas leem, não sabe o que está lendo, não entende o que está lendo, fica trupicando, é isso mesmo, trupicando nas palavras. E aí nós estamos já às vésperas de nos formarmos na faculdade. Então, isso é uma conquista muito importante, é uma conquista muito avassaladora e ela tem um peso, ela tem uma importância e que nós precisamos ser gratos e reconhecer isso. Então, a maioria das pessoas que são frustradas, que são mal amadas, que são pessoas tristes, que você está vendo aquela nuvem, que é a nuvem da família Adams, ela só está em cima da tua cabeça. Ó céus, ó azar, ó vida, que era o Hard, que era um personagem da minha época que eu era criança. Então, por que acontece isso? Porque você não tem gratidão. Você não tem reconhecimento. Você quer tudo para si. Você é zoião. Você, como dizia de novo a minha mãe, zóio de graia. Minha mãe falava isso. E eu sei o que quer dizer isso. Zóio de graia, sabe quem é? É aquele que quer aquilo que nem é dele e que ele nem merece, mas ele quer pegar do outro. Na quarta-feira eu falei a respeito de inveja. A inveja existe? Sim, é claro que ela existe. E se você é um invejoso, se você é um miserável, se você é um ingrato, que aquele que te dá aquilo que é para você, que é para te alimentar, você vai lá e morde a mão dele. Você não tem como entender o que está acontecendo. E aí você vai ser realmente uma pessoa triste na vida. Você realmente vai ser um coitado, um pobre coitado, que tem dinheiro, talvez. E mesmo assim você vai ser um coitado. Gente, se a gente for no âmago da palavra, não querendo jamais na minha vida baixar o tom e o nível do meu programa, quem é o coitado? Preparem os ouvidos. É aquele que recebeu o coito. É o coitado. É o pobre de mim. É aquele que está lambendo a ferida. Acorda. Acorda para a vida. Olha, quanta alegria, quanta felicidade, quanta conquista. Quanto que nós torcemos tanto para chegar neste dia de hoje. E hoje nós estamos aqui. Ai, mas não tá bom. Ai, mas não é o suficiente. Não é o suficiente, trabalha mais, faz mais, conquista mais, só que com gratidão, com reconhecimento. E aí, você quer saber o que você quer, por que você quer, qual é o significado disso, qual é o sentido da sua vida. Perfeito. E aí, ao não desvalorizarmos essas nossas conquistas, nós vamos perceber que nós precisamos despertar as nossas paixões e as nossas motivações. O tempo todo, a gente tem este dever de fazer isso. E aí a nossa motivação, o que é motivação? Tem aqui, ó, no livro. Motivação é o motivo para implementarmos uma ação, que é a mola propulsora, para que nós consigamos reunir forças, energias e condições para irmos adiante, para fazermos aquilo que deve ser feito e não ficarmos só esperando. Ai, faz para mim. Ai, dá para mim. Ai, eu não consigo. Então, o que a gente precisa? A gente precisa nos colocarmos assim, ó, para fazermos
uma autoavaliação, uma autorreflexão. O que me faz feliz? O que me traz brilho nos olhos? O que me traz alegria? Ai, ganhar dinheiro. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Quanto mais dinheiro a gente ganha, mais oportunidades para gastar este dinheiro a gente arruma. Então, se tem uma coisa que a gente aprende em administração, em gestão de pessoas, é dinheiro não é motivação. Não é motivação definitivamente. E aí, o que a gente vai pensar? Que sonhos que eu tenho que podem estar esquecidos, que podem estar numa gaveta, que podem estar em algum lugar que eu nunca mais visitei estes sonhos. E aí, quando eu começo a pensar sobre isso, eu começo a trazer muitas coisas na minha mente. E aí, eu propus lá, meu Deus, no decorrer do livro, várias questões. Então, vou colocar algumas aqui. Quando você faz isso, você começa a ter um mapa. E este mapa é o mapa de um território completamente desconhecido. Que território é este? Deste gigante que está dormitando, deste gigante que está adormecido, que sou eu mesma. E aí, o que eu preciso pensar? O que eu preciso me perguntar, me questionar? O que me move? Ok. As dificuldades são oportunidades para o meu crescimento? O que a crise pode me trazer? Porque os chineses, eles, desde a mais antiga história do mundo, eles reconhecem que a crise, ela tem 2 pontos. Ela pode ser a tua destruição ou ela pode ser a oportunidade para que você renasça das cinzas. E aí, eu vou me perguntar, o que eu poderia ter feito de diferente? Será que é a hora certa? Aqui também eu vou me perguntar, olha uma coisa que a gente toda hora está se colocando para baixo. Eu sou bom o suficiente para isso? Será que eu queria realmente alcançar isso? Porque muitas vezes nós nos colocamos para buscar algo que realmente, quando chega lá na frente, você fala, nossa, mas isso aqui não me tocou. E eu lembrei agora, gente, vocês não vão lembrar, vocês não vão entender como eu fui longe agora, pensando num filme que também era de comédia, mas que não era comédia de verdade, que era de um cara chamado Jerry Lewis. E neste filme do Jerry Lewis, o bagunceiro arrumadinho. Ele era um enfermeiro que ele tinha o dom de se colocar no lugar do outro. Ele tinha esta doença da empatia. Então, quando ele escutava as pessoas contando das suas dores, ele sentia nele. Então, tinha uma mulher que falava assim, a minha bilis pinga, pinga, pinga. E aí ele começava a se contorcer da dor que ele sentia. E é claro que era uma coisa, era um humor muito simples, muito limpo e muito puro da década de 1970, que eu estou contando para vocês, né? E aí o que eu quero contar para vocês é que ele era apaixonado por uma paciente que tinha, e ela era uma mulher, tipo, mulher fatal, maravilhosa, e ele tinha esse desejo de ter um romance com ela. Então era um amor platônico que ele tinha, e ele imaginava que quando ele fosse beijá-la, ele iria nas estrelas. Então ele tinha toda aquela coisa que ele colocou. E aí quando ele teve a oportunidade, ela deu bola para ele, ela deixou ele chegar próximo. E aí quando ele beijou, ele não sentiu nada. E aí ele ficou pensando, meu Deus, será que era isso mesmo? E neste filme tem aquela mocinha que ela é desengonçada, que ela é feia, que ela tá por trás daqueles óculos fundo de garrafa, que era a mocinha que era apaixonada por ele. E aí
por uma coincidência, ele teve uma oportunidade de beijá-la e aí ele sentiu até que o sapato dele estava arrebentando. E o que a gente vai perceber com isso? A gente vai perceber que a gente se conhece tão pouco e a gente sabe tão pouco de nós mesmos que nós nem sabemos aquilo que é bom para nós, que a gente nem sabe se realmente aquilo é o que nós queremos de verdade, se é o que vai fazer o nosso coração palpitar mais forte. Então, o que eu preciso? Trabalhar no meu autoconhecimento. E quais outras perguntas que eu devo fazer? Quando foi a última vez que eu me senti realmente viva? Qual foi a última vez que eu me senti verdadeiramente inspirada na minha vida, que me deu uma alegria, que me deu assim uma coisa? Ai, este momento é um momento solene. E você não precisa cantar o hino nacional para ser um momento solene. Ele só precisa ser algo tão grandioso que vai ser inesquecível. E essas coisas que eu estou contando para vocês aqui, desses meus personagens inesquecíveis, a Ivone e o Daniel, olha como isso consolidou a minha persona, a minha identidade, a minha verdade como pessoa. E como eu não preciso ficar impondo a minha presença e ficar querendo que as pessoas gostem de mim. Não precisa gostar. O teu santo não bateu com o meu. E o que eu preciso te dizer, desculpa, mas são duas verdades que tem sobre mim. A primeira delas, se você não gosta de mim, tenha a certeza absoluta, você não vai conseguir despertar em mim um sentimento tão puro. E este sentimento, depois que ele é uma fagulha energética, é aí que é o começo, não é o fim. Porque o amor de verdade, ele é energia pura de ação. O amor, ele é uma bênção porque ele é um verbo. Então, a felicidade é verbo, o amor é verbo. E o que eu aprendi com o Roberto Carlos? Eu só vou gostar de quem gosta de mim. Esta é a verdade. Você já me deu as dicas que você não gosta de mim, que você não me respeita. Então, eu também não vou gostar de você. Eu sei isso. Então, o que nós vamos perceber? Nós vamos perceber que nós estamos devendo muito para nós mesmos. O que eu costumo pensar quando vem a emoção, quando vem a motivação? E o que eu costumo pensar quando esta emoção e esta motivação desaparecem? Outra pergunta: o que me impede de seguir em frente? O que está me colocando este cerceamento na minha vida? Quais são as pequenas coisas que me fazem realmente sentir viva? O que eu posso, ao revisitar estes meus sonhos perdidos e esquecidos da vida, como que eu posso trazer uma paixão que eu esqueci lá atrás? Então, uma paixão por escrever, uma paixão por ler, uma paixão por ouvir músicas antigas, que é uma das minhas principais paixões na minha vida. Por que eu não vou fazer uma lista de sonhos? Eu preciso fazer, eu quero saber o que me move, o que me faz feliz, o que me traz esta palpitação, esta pulsão de vida. E como que eu posso entender que a motivação, esta minha verdade, ela é tão pessoal? E aí, quantas vezes nós adiamos grandes projetos simplesmente por medo? Medo de tentar, medo de fazer, medo de não dar certo, medo de não sei o quê, medo de perder. É claro que nós vamos perder. E eu já digo para vocês aqui, meus queridos, como dizia o meu professor na psicanálise, o professor Marcos Oliveira,
tudo o que nós conquistamos, absolutamente, tudo nós vamos perder. Tudo na nossa vida vai ter um fim. E eu preciso saber isso. É que a gente não para pensar. Mas nós precisamos saber que absolutamente tudo vai acabar, tudo vai passar. E aí, o que eu vou perceber? Que a minha vida é feita de escolhas. E a decisão é uma escolha. E por que eu não escolho? Por causa da dor da renúncia. Porque a partir do momento que eu vou escolher algo, eu preciso abrir mão de muitos e muitos outros algos. Então, o que eu preciso saber? A escolha é uma renúncia, a vida é feita de escolhas e cada escolha que eu faço lá na frente para aquele meu eu do futuro, o preço que eu pago, quem é que vai pagar? É o eu de hoje. E este eu de hoje é ele que vai sentir. Então, eu tenho responsabilidade? Sim. E a minha responsabilidade é a consequência daquilo que eu vou imprimir e que eu vou assumir nesta minha vida. O que nós vamos perceber? Que já está bem tarde já. 14 horas, 51 minutos, 58 segundos. Nós precisamos falar sobre liderança, sobre motivação, sobre as minhas virtudes estoicas, falar também a respeito da filosofia Ikigai. E eu quero deixar uma homenagem, uma mensagem para os pais, que é o meu 8/8, mas amanhã é o Dia dos Pais, é o dia do Daniel Hernandes, é o dia do Joaquim Hernandes, é o dia do Antônio Lourenço Ramos. Então, eu quero deixar. Eu sou próspera e abençoo várias vidas através da minha prosperidade. Eu sustento esta riqueza porque eu sou confiante e totalmente confortável no meu corpo e na minha vida. Eu amo me cuidar, eu amo me amar, eu amo me mimar. Eu sustento o processo para alcançar cada um dos meus sonhos. Eu faço tudo com muita coragem, com intenção, com fé e com ação, com desejo sempre de dar certo, mas se não der, eu vou continuar tentando. Por isso, eu me liberto de todas as crenças que tentaram me convencer do contrário, e eu trago novas certezas. Eu me liberto aqui e agora de todos os pesos que não me pertencem, e eu permito que o fluxo da graça me alcance, sem nenhuma resistência. Porque eu confio na força do universo. Por isso, eu digo, eu sou abundância, eu crio a minha própria realidade, sempre em consonância com o divino. Eu faço aqui e agora e tudo está feito, assim é. Eu sou a professora Silvia Helena. Programa Crescer Dói, mas vai valer a pena. Pílulas de Bem Viver. Às quartas-feiras, às 14h30, ao vivo. Eu agradeço a todos que estão me acompanhando, que me enviam mensagens maravilhosas e que estão entrando em contato comigo através do meu @silviahelena.rh, no meu Facebook Silvia Helena Hernandes, 11 99 214 2618. Parabéns a todos os pais, muito obrigada, gratidão. Parabéns, Jean. Eu assisti a entrevista do Jean, em que ele disse que ele é vovô de 6.
Olha só, parabéns, parabéns, parabéns a todos os pais. Que Deus nos abençoe a todos. Sejam felizes se puderem. Beijos! Obrigada.